Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Thiago Souza aqui. E eu quero começar essa primeira aula do canal aqui em grande estilo. Hoje a gente vai fazer a configuração do N8N dentro de um servidor dedicado, dentro do seu domínio, subdomínio. Vou fazer aqui o passo a passo. A gente vai ter uma aula bem bacana. Mas antes disso, eu quero convidar você aí para já deixar o seu like, já se inscrever no canal. Deixa aqui nos comentários de que área que você atua, se você é programador, se você trabalha em marketing, se você trabalha já com automações, o que você está buscando, inclusive, de conteúdos, porque com esse feedback de vocês a gente vai conseguir aqui trazer conteúdos relevantes para que a gente construa essa comunidade aí de automações, inteligência artificial, todo esse contexto de IA, mais automações que está muito aquecido nesse momento. Se você inclusive está buscando aí uma migração de carreira, buscando aí um novo contexto para você trabalhar, é uma área que está muito forte, muito aquecida no momento. Então, sem muita enrolação, vamos lá. Para a gente ter aí o passo a passo do que a gente precisa, eu criei esse arquivinho aqui, Setup N8N Server DigitalOcean. Vou deixar o link aqui na descrição depois para vocês conseguirem seguir esse passo a passo aqui, até para ir dando checkpoints ali. Mas o que a gente precisa? Primeiro passo, passo zero. Para a gente conseguir fazer o nosso servidor funcionar, para a gente ter um subdomínio para acessar, a gente vai precisar fazer uma coisa bem básica, que é a configuração do seu domínio. E aí eu recomendo que você vá lá no registro.br. Você pode fazer isso por outros ambientes, por outros serviços, mas eu sempre recomendo o registro.br porque vai ficar veiculado ao seu CPF, vai ficar veiculado ao seu CNPJ. Você tem aqui a administração do domínio, períodos, renovação, e é a forma mais barata, vamos dizer assim, sem muito intermediários. Quando você está indo lá por um servidor, você está contratando um servidor, tipo uma Hostinger da vida, e você faz ali uma GoDaddy, que você faz ali o gerenciamento do domínio junto, e aí você acaba tendo ali meio que um intermediador. Nesse caso eu estou focando em domínios.br, né? Mas se você quer um domínio.com aí, você tem que ir para algum outro serviço, mas o próprio .com acho que aqui você consegue registrar, mas o objetivo é você ter o menor custo e conseguir fazer a implementação direta. Então você vai pesquisar, vamos dizer que a gente queria registrar um domínio aqui, mestre do N8N.com.br. Vamos chutar aqui, você está começando agora, vai buscar esse domínio lá, e aí pesquisou ele, viu que ele está disponível. Se você pagar lá R$ 40 por ano, você já consegue registrar ele. Clicou aqui, fez o cadastro, seguiu o passo a passo, fez o pagamento, recebeu os e-mails. Top, você já vai estar com o seu domínio registrado. E aí, a partir desse momento, você vai cair numa interface parecida com essa. Eu já tenho minha conta aqui registrada, já tenho meu domínio, que é o que eu vou implementar aqui, é do monai.com.br. E aí você vai cair nessa URL, muito fácil. Você vai ter lá registro.br/painel, /domínios, interrogação, domínio, nome do seu domínio. Você vai cair nessa interface e aqui você vai precisar depois atualizar esses dois campos aqui de DNS, que é o próximo passo que a gente vai seguir. Então a gente vai usar o Cloudflare para fazer esse apontamento entre domínio e servidor, mas a gente vai precisar voltar daqui a pouco nessa interface. E aí você tem o Cloudflare. O que é o Cloudflare? Cloudflare é uma aplicação, um serviço que ele faz, como eu falei, esse meio termo, né, essa ligação entre o seu domínio e o seu servidor. E aí o seu servidor a partir do IP, né, do IPv4 lá que você tem. Mas ele tem planos gratuitos e o plano gratuito já serve 100% para o que a gente precisa fazer, que é o apontamento de domínios. Então você vai se cadastrar aqui também, vai entrar aqui em cadastro, né? Tem a opção aqui de sign up no domínio principal lá. Veio, se cadastrou, fez o passo a passo também. Quando você finalizar o cadastro, você deve cair aqui numa interface similar a essa. Aqui eu já estou no detalhe do meu domínio, mas você deve cair aqui. Vou deixar ele carregar. E aí você vai ter a opção aqui de adicionar um novo domínio. E aí quando você adicionar esse novo domínio, dá um quick scan aqui, ele vai reconhecer, mas logo que você finalizar, a gente vai precisar ir até
o detalhe do domínio para finalizar ali o setup do DNS. Nesse menu lateral aqui, DNS, Records, aí você vai ter lá embaixo aqueles dois nomes que eu preciso levar para o registro.br estarão aqui, né? Que são os name servers do Cloudflare. Eu preciso apontar os name servers do Cloudflare, colocar o registro deles lá dentro do registro BR. Então você vai copiar lá, no meu caso aqui é o ara.ns, art.ns.cloudflare. Copiei cada um deles, coloquei aqui, dei um salvar alterações. Primeiro passo da nossa configuração aqui já está encaminhado. Então a gente fez o cadastro lá no registro de domínio no registro.br, criou a conta no Cloudflare, configurou o DNS no registro BR, pegando os name servers do Cloudflare jogando para o registro.br, e aí a gente já fez a primeira etapa. Então já temos nosso domínio. Segundo ponto, a gente vai precisar criar uma conta na DigitalOcean, que a DigitalOcean vai ser onde o nosso servidor estará hospedado. Então, aqui é o DigitalOcean. Por que eu recomendo a DigitalOcean? Porque, primeiro, é um servidor em nuvem, um servidor cloud. Eu vou consumindo recursos e aumentando a necessidade de aumentar esses recursos à medida que eu vou realmente precisando. Então eu pago o quanto eu consumo. E aí você faz o cadastro aqui. Você vai precisar veicular um cartão. E aí no meu caso aqui, quando eu fiz ali a primeira instalação, eu precisei colocar lá algo em torno de 30 reais. Ele até para validar ali, para ver que eu sou um usuário efetivamente válido, que eu tenho os meus dados certinhos lá, eu precisei veicular. Você pode fazer ali cartão de crédito, até mesmo com o PayPal. E aí você vem, cadastra, você vai cair numa interface igual a essa aqui. Ele já te joga lá para um First Project. E aí aqui a gente vai fazer efetivamente a nossa configuração de servidor. Primeiro ponto, dentro da DigitalOcean, vamos criar um novo projeto. Eu vou criar aqui N8N aula e vou selecionar aqui embaixo Web Application. Eu não vou pôr uma descrição, se quiser você pode colocar aí para ficar mais fácil para você, mas criando o projeto. Eu não quero mover nenhum recurso para dentro dessa instalação, então eu poderia pegar e trazer algum outro servidor que eu já tenho para ele copiar desse servidor. Não é o caso aqui, a gente vai configurar do zero. Dei um skip, ele vai criar o projeto. Beleza, criou o projeto. Depois de criado o projeto, a gente precisa vir e configurar o Droplet. E o Droplet, você vem aqui em Create, Droplet. O que é o Droplet? O Droplet é como se fosse realmente a instância ali do servidor, a instalação efetivamente do servidor que a gente quer. A gente vai mexer muito pouco aqui em algumas coisas, a gente não vai mudar aqui a região do servidor, como a gente tem um caráter aqui mais de fazer também um conteúdo didático, a gente vai dar uma simplificada, mas se você quiser, por exemplo, um servidor mais próximo da onde você está, isso vai setar desempenho. Então eu quero um servidor que o data center está mais próximo da minha localidade. Poderia vir aqui para São Francisco, mas eu vou deixar Nova York. Deixei aqui o data center também de Nova York. No segundo ponto, a gente vai escolher a imagem do servidor. Você tem aqui as instalações, você quer um Ubuntu, Debian, CentOS, Fedora e as versões. Mas o que a gente precisa, ele vai estar nessa opção Marketplace, que a gente vai precisar do Docker no Ubuntu. Então, o Ubuntu 22.04 com o Docker instalado. Já vou selecionar ele aqui, fica selecionadinho. Tamanho, eu vou selecionar o tamanho do Droplet. Eu não quero nenhuma opção aqui nesse momento mais elaborada, até porque isso daqui é um conteúdo mais, vamos dizer assim, acadêmico, no sentido de educação. Então eu vou pegar o mais básico, mas você pode ir ao longo do tempo também expandindo. Eu vou pegar aqui o de $6 por mês, que dá algo em torno de 0,009 centavos de dólares aí por hora. Servidor lá com 1 GB de memória, um CPU, 25 GB de espaço, 1000 GB de transferência, né, que eu posso usar de transfer de dados. Não quero tamanho adicional, né, armazenamento adicional. Não vou selecionar nenhum tipo de backup automático. E aí a gente chega no modelo de autenticação para o servidor. A gente tem duas formas. O SSH Key, que é a opção que eu posso logar no terminal remoto. E aí eu posso ir pelo terminal. E aí com esse SSH Key gerado certinho aqui eu vou ter a configuração. Mas no nosso caso a gente vai pela senha. E aí na senha eu vou setar uma senha aqui. E basicamente
a gente meio que já vai para o finalmente aqui. Então eu vou só colocar no nome do hostname N8N aula e criamos o nosso droplet. Vou clicar aqui em create. Enquanto ele vai carregando aqui, que é bem rápido, ele não demora não, a gente vai voltar aqui e vai flagar lá que a gente criou o droplet. Agora a gente entra definitivamente ali nas configurações do próprio servidor. E aí alguns comandos são necessários aqui para a gente poder fazer essa configuração. Eu deixei aqui no documento o link para que a gente tenha aqui a consulta, a documentação oficial do N8N para configuração na DigitalOcean. Então, qualquer dúvida você pode vir aqui, inclusive se mudar algum tipo de configuração, muito provavelmente vai ser atualizado esse arquivo, mas aqui tem o passo a passo também, basicamente que eu levei lá para aquele documento, a gente vai ter o passo a passo aqui. A gente vai começar a partir aqui do Clone Configuration Repository. Vamos ver lá se ele finalizou a instalação. Está finalizando, chegou no final. Tá lá, basicamente ele criou o droplet com a nossa instalação do Ubuntu. Vou clicar aqui nele e aqui a gente vai ter algumas informações relevantes. A primeira delas é o IP, segundo delas é aqui a opção para o console. E aí eu vou vou antecipar uma configuração que é lá no nosso servidor. Então eu vou copiar esse IPv4 no nosso servidor do Cloudflare. Copiei o IPv4, a gente vai lá no Cloudflare e eu vou criar um record, né? Basicamente para que a gente possa acessar depois num subdomínio. A gente vai configurar o subdomínio apontando para o IP da DigitalOcean para poder acessar esse endereço depois. Ele leva um tempinho aí para propagar, então a gente já vai configurar ele agora para dar um tempinho aí para ele propagar e quando a gente finalizar as configurações talvez ele já tenha propagado. Então qual que é o subdomínio que eu quero acessar? No nosso caso aqui vai ser N8N aula, eu vou colocar tudo junto. E o IP, ele vai ser esse 104.248.225.85. Tranquilo, basicamente, que quando vocês estiverem vendo essa aula, provavelmente já tenha excluído o servidor. Mas vou deixar esse dado exposto aqui, não tem problema não. Um registro do tipo A. Então eu vou ter lá esse endereço, né, do MonAI, n8n aula.domonai.com.br, que aponta para o servidor lá 104.248.225.85. Vou salvar, salvei ele aqui, tá lá já certinho. E aí agora a gente vai voltar lá para o nosso servidor na DigitalOcean e vai fazer efetivamente a configuração do N8N lá dentro. Você vai clicar nessa opção aqui, console. Ela vai abrir o terminal para a gente fazer alguns setups ali dentro do ambiente mesmo Linux. E aí vai ter essa opção aqui, vai aparecer basicamente algumas informações, não precisa se assustar não, é bem tranquilo. Eu vou dar um comando clear, que é para ele limpar o terminal e ficar mais fácil aí para vocês observarem as coisas. Então, basicamente ele joga lá o nome do meu usuário, né, root, e o arroba, o nome do meu server, que é n8n-aula. Vamos voltar lá para a documentação, a partir de agora a gente segue por aqui. Vou copiar esse código que a gente vai fazer o clone, né, o git clone, da instalação efetivamente do N8N no GitHub. Se você der um Ctrl Shift V, ele cola direto. Você não precisa vir aqui em Ctrl V e aí ele pode dar um probleminha, às vezes formatação errada. Você dá um Ctrl Shift V, ele já cola direto. Dei um Enter, clonou o repositório. Segundo passo, a gente vai entrar na pasta que foi criada. Se você der um ls aqui, você vai observar que tem duas pastas, N8N Docker CAD e Snap. A gente vai precisar entrar nessa pasta Docker CAD. Então eu dei um Ctrl Shift V ali, que o comando é cd n8n Docker CAD. Dou um Enter, entrei na pasta. Você vê que ele entrou na pasta porque ele já não é mais o root, arroba n8n aula e esses caracteres aqui. Ele já foi para n8n Docker CAD e assim você sabe que está dentro da pasta. Se eu der um ls aqui, por exemplo, vai ter outros arquivos ali dentro outras pastas e arquivos ali dentro que não estavam lá no nosso root, né? Então entramos na pasta cd n8n Docker CAD. Agora a gente precisa fazer a configuração de dois arquivos aqui, uma pasta e um arquivo. Uma é a pasta local files e a configuração do arquivo CAD config.
Primeiro deles vou dar um sudo docker volume create CAD data. Então vou dar um Ctrl Shift V aqui, copiei ele, dei um Enter, criou lá o CAD data e vai dar um sudo docker volume create n8n data. Ctrl V, criou esses dois arquivos. Agora a gente vai precisar fazer uma configuração das portas, que a gente precisa abrir as portas do servidor para que ele consiga transmitir e acessar informações. Então eu vou dar um sudo ufwallow80, enter, e vou dar um sudo ufwallow443, enter. E aí, agora a gente já vem para a configuração do nosso arquivo .env. O que é o .env? É a variável de ambiente. É o arquivo que, quando a gente for executar a instalação, ele vai pegar tudo que é o mapa, né, da instalação, vai estar dentro desse arquivo .env. E é a variável de ambiente das configurações que a gente precisa para o nosso server, então, para o nosso N8N. Então eu dou um nano.env e aqui a gente vai observar algumas informações. A gente precisa definitivamente aqui customizar. Eu recomendo que você venha aqui depois e ajuste o time zone. Na hora que você for fazer a tua instalação e ajuste o time zone certinho. E adicione o seu e-mail aqui que você precisa, né, da sua instalação. Mas eu vou basicamente ajustar. As configurações são obrigatórias aqui. Deixa eu dar um reload aqui que ele deu um probleminha no meu server. Só voltar aqui. Se não, fiquem tranquilos aí que ele me desconectou. E aí, para vocês provavelmente não vai dar isso. Eu vou entrar de novo no N8N Docker CAD. E aí agora a gente vai para o nano.env. Ele deu aquele errinho porque provavelmente ele deu lá ele me desconectou e voltou. Pode ser oscilação até da minha internet aqui, mas vamos voltar de onde parou. Deixa eu dar um clear. E aí a gente vai voltar para o nano.env. Dei um Ctrl Shift V. A gente vai precisar fazer o ajuste aqui desse directory path, que basicamente aqui pra gente ele vai ser o root. Você vai apagar aqui entre essas barras ali vai ser o root. O nome do meu domínio vai ser dumonai.com.br. E o nosso subdomínio vai ser N8N aula. Lembra que a gente configurou lá? Eu não vou mexer ali no time zone, recomendo que você coloque a time zone correta. E eu não vou mexer no e-mail, recomendo que você coloque o seu e-mail correto. Para eu salvar isso, eu dou um Ctrl X. E aí quando eu dou um Ctrl X, se você olhar lá na parte inferior, vai aparecer três opções, né? Eu posso dar um yes, um no e um cancel. Eu vou dar um Y para salvar, dou um Enter e ele sai dessa visão. Então, configurado o docker. O nano, a gente configurado o arquivo .env. Agora a gente vai fazer aqui, vai só visualizar o arquivo compose, o arquivo do compose.yml, que é onde a gente vai fazer, só conferir mesmo se está tudo correto, se ele está com as portas lá, se ele está com os volumes que a gente setou, subdomínio e domínio, que é o nome do host, N8N host, N8N porta, N8N protocolo, que é HTTPS. A gente só vai dar essa observada aqui. O URL do webhook, isso daqui é muito importante para trabalhar com N8N. Basicamente aqui a gente vai dar um Ctrl X para sair, não precisa salvar nada. E agora a gente vai configurar o arquivo CAD file. A gente clica aqui, copia esse comando nano CAD-config CAD file. Ctrl V. E aqui a gente vai fazer o ajuste do nosso endereço. O mesmo endereço que a gente configurou lá, com domínio e subdomínio. Inclusive ele deixa aqui o exemplo, né? É como se fosse seu domínio com o subdomínio que a gente vai usar. No meu caso vai ser N8N aula. E o domínio vai ser, a gente configura, apaga aqui até o final do sufixo lá, a hora que ele fecha. E aí vai ser dumonai.com.br. Basicamente isso. Vou dar um Ctrl X, vou dar um Y para salvar, Enter. Configuramos isso, a gente está apto para dar um compose aqui do sudo docker compose up -d.
Dei um Ctrl V e isso definitivamente vai fazer a instalação. Dei o Enter. Deu um warning ali, mas só em relação à versão, não vai afetar nada não. Isso não tende a demorar, é rapidinho. Basicamente ele vai instalar ali. Tudo que a gente configurou agora ele está instalando. Vou aguardar. Enquanto está instalando, faço de novo o convite. Se você ainda não comentou aqui, se você ainda não deixou o like ou ainda não se inscreveu no canal, vai lá, desce o like, se inscreve, comenta, deixa aí sugestões de conteúdos, que nem eu falei lá, comenta em que área você trabalha, comenta o que você está buscando, o que você está se desenvolvendo aí, o que você está buscando na área de automações, fluxos, inteligência artificial, que são coisas que caminham ali lado a lado. Então configuramos, criou lá toda a nossa instalação, não deu erro, finalizou aqui. Vou diminuir esse terminal, vou até minimizar ele, porque a gente tende a não precisar usar mais. Então, vamos ver se propagou o nosso domínio já. A gente configurou lá o n8naula.dumontai.com.br. Se tudo tiver certinho, ele já vai abrir aqui. E deu certo, pessoal. Basicamente, quando você abre o primeiro acesso, ele vai te dar aqui para configurar o primeiro usuário. Então, é o primeiro usuário da instalação. Eu vou criar aqui, thiago.souza.ai, meu nome e a senha. Deixa eu bocetar aqui. E vou dar um Next. Basicamente, ele vai criar o primeiro usuário da instalação. Vai pedir aqui algumas informações. E aí, vou dar um skip. E tá lá. Basicamente, a gente tem aqui o nosso ambiente, né? Se vocês olharem, tá lá no nosso domínio e subdomínio. n8naula.dumontai.com.br. E aí, isso daqui te dá uma possibilidade gigantesca, né? Você inclusive vender essa prestação de serviço. Isso que a gente fez aqui pode ser uma prestação de serviço que você faz aí para quem quer ter o ambiente de automações dentro do seu domínio, quer escalar, né? Quer ter mais flexibilidade. Então pode ser inclusive aí uma renda extra para quem quer fazer. Então vamos lá, voltar lá. A gente criou a conta na DigitalOcean. A gente executou o clone, né, do N8N no GitHub, entrou na pasta, criou os volumes, tanto o CAD Data e o N8N Data, fez o setup das portas, configurou efetivamente ali o .env para fazer a instalação, configurou o Compose, ajustou os arquivos lá, ajustou o domínio, né, efetivamente o domínio e subdomínio dentro do CAD File. Antes a gente já tinha feito lá o apontamento do servidor para ele propagar e efetivamente fez aqui o Docker Compose para fazer isso. E aí vocês podem aí fazer agora seus testes, né? Ele vem aqui inclusive com a opção aqui de você fazer alguns testes com fluxos, né, padrões. Então você vem aqui, configura o seu ChatGPT com o seu token lá que você pega da OpenAI. Você vai fazer a configuração do Google para poder consumir as coisas, né? Poder manipular pastas, agenda e tudo mais. Enfim, você consegue agora um universo infinito aí de possibilidades, mas ele vem com algumas opções aqui default para você testar e ver se está tudo correto. É isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Não se esqueça aqui, deixa o seu comentário, se inscreve, deixa o seu like e logo vem mais conteúdos aí para vocês sobre inteligência artificial, automações, todo esse contexto, ainda mais agora, a gente tem aí essa briga acirrada, né, da OpenAI com a DeepSeek, e acho que isso daí vai dar muito conteúdo bom pra gente estar discutindo aqui, beleza? Valeu, pessoal, grande abraço!